Capítulo 2, Lição 2: Por que possibilitar a proficiência financeira? Revisitamos Robert e Mike 3 décadas e meias mais tarde. Mike assumiu a empresa do seu pai e está realizando um trabalho ainda melhor do que o pai rico. Já Robert se aposentou em 1994, aos 47 anos. A riqueza dele e da sua mulher cresceu automaticamente, como uma árvore bem estabelecida no solo. Ele compartilha a história de uma reunião em 1923 de alguns dos principais e mais ricos líderes do mundo dos negócios, que possuía a maior companhia de aço e gás mundial, administrava a bolsa de valores ou que compunha o gabinete do presidente. E em 25 anos depois, a vida da maioria deles terminou em tragédia, com eles falidos, exilados ou presos. A crise da Bolsa de Valores de 1929 e a Grande Depressão exerceram um papel relevante em seus destinos. Mas hoje vivemos uma realidade mais caótica e fugaz do que fora a deles. Mais importante do que o dinheiro para sobreviver é a nossa educação e a capacidade de aprender. O que importa não é quanto você ganha, mas quanto conserva e por quantas gerações. Assim, quando as pessoas perguntam a Robert como começar a enriquecer, ele lhes dá a mesma resposta que o pai rico lhe deu. Se quiser ficar rico, precisa se tornar financeiramente proficiente. Robert compara a maneira como muitas pessoas agem a construir arranha-céus em uma laje feita para uma casa pequena. Como as crianças saem da escola com a educação financeira deficiente, entra na vida adulta perseguindo o sonho americano, mas acaba se fundando em dívidas. A única saída é uma estratégia para enriquecer. Mas, sem um bom alicerce advindo da providência financeira, seus esforços são como construir um arranha-céu sobre uma fundação fraca. Robert e seu amigo de infância, Mike, entretanto, construíram uma fundação forte, digna de um arranha-céu, graças ao ensinamento do pai rico. A contabilidade é um assunto tedioso e confuso, e absolutamente crucial para o sucesso financeiro. Para torná-lo acessível para as crianças, o pai rico usou imagens para ensiná-los aos 2 meninos. Só mais tarde ele adicionou os números para orientar os meninos para seu conceito-chave. A regra número 1. Robert dizia, e que você deve saber, a diferença entre um ativo e um passivo, e só adquirir ativos. Isso é tudo que precisa saber. Mas, apesar de ser tão simples, é algo que muitas pessoas não compreendem. Quando o pai rico expôs isto aos 2 adolescentes, eles pensaram que ele estava brincando. Como os adultos podiam não entender? Todos não deveriam ser ricos? O problema é que as pessoas têm sido educadas de formas diferentes por banqueiros, consultores financeiros e outros, e assim precisa desaprender o que acham que sabem. Alguns acham humildemente e retornam a princípios tão básicos. As reais definições de ativo e passivo não reduz nas palavras, mas nos números. Robert usa imagens para usar os leitores da mesma forma que o seu pai rico fazia. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. A parte superior do diagrama é uma demonstração financeira frequentemente chamada de demonstração de lucros e perdas. Ela organiza a renda e as despesas, o dinheiro que entra e que sai. A parte de baixo é o balanço patrimonial, e assim chamado porque é supostamente o balanceamento entre ativo e passivo. Os ativos incrementam sua renda. Eles colocam dinheiro no seu bolso. Este é o fluxo de caixa de um passivo. Um passivo tira o dinheiro do seu bolso. Deseja ser rico? Compre ativos. Isso parece simples, mas
Muitas pessoas se confundem e comparam passivos. Se quiser fazer e manter a riqueza, deve trabalhar para compreender isto. Não são apenas os números, mas como conta a história. Siga as setas em cada um destes diagramas para ver o caminho por onde o dinheiro flui, ou seja, o fluxo de caixa. Eles vão lhe contar a história e o enredo da situação financeira. O fluxo de caixa conta a história de como cada pessoa lida com o dinheiro. Muitas vezes, aqueles que têm dívidas pensam que a resposta é ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro não só resolve os problemas, como pode agravá-los. É por isso que muitas pessoas que têm um golpe de sorte, como um prêmio da loteria ou uma herança, por exemplo, rapidamente perdem. Um aumento de dinheiro só gera gastos maiores. O que falta para muitas pessoas é a educação financeira. É por isso que elas lançam sucesso em suas carreiras, mas continuam em pé de guerra com o dinheiro. Podem ter aprendido a ganhar dinheiro, mas não a administrá-los. As pessoas podem ser muito inteligentes e ainda improficientes quando se trata de finanças. Elas aprendem a trabalhar arduamente por dinheiro, mas não a fazer com que ele trabalhe com afinco para elas. Robert conta a história de um jovem casal que se casou e começou a construir uma vida junto. Suas rendas começaram a crescer, mas igualmente suas despesas também. O casal foi atingido pela principal despesa, os tributos. E para muitas pessoas, não é o imposto de renda o responsável pelo maior desconto em impostos, mas a Previdência Social, equivalente a quase 15%. As contribuições da Previdência Social, combinados à da medíocre, todos feitos pelo empregador, que agora não pode pagá-los pelo trabalho. O empregado é cobrado o imposto de renda sobre esse montante também. O jovem casal se depara com esses impostos e quando adquire um imóvel com imposto sobre a propriedade. E depois de nova casa, vem o novo carro, os novos móveis e utilitários. De repente, seus passivos aumentam, endorrando pelo financiamento imobiliário e pelas dívidas do cartão de crédito. O casal foi pego na armadilha da corrida dos ratos. Acrescenta um bebê a essa mistura e eles trabalharão ainda mais arduamente. Renda mais alta que conduziram a impostos mais elevados. Eles continuam acumulando dívidas, eventualmente por causa de um empréstimo para arcar com financiamento. Mas seus hábitos não mudaram, então a dívida do cartão de crédito permanece, para não mencionar quem entende aquele empréstimo imobiliário. Para esse casal e muitos outros, o problema real não é saber como administrar o dinheiro que tem. A causa é a falta da proficiência financeira e de diferenciar ativos e passivos corretamente. Muitas pessoas não reservam tempo para questionar se suas atitudes fazem sentido e simplesmente segue a multidão. Eventualmente repete sem pensar o que lhe foi dito. Diversificar. Sua casa é um ativo. Quanto mais dívida, maior a isenção fiscal. Consiga um emprego seguro. Não cometa erros. Não assuma riscos. Conforme Robert e Mike passam seu tempo sentado em encontros com o pai rico, que construía conhecimentos através da inteligência das pessoas que o cercam. Também eles aprendiam e passavam a questionar os dogmas padronizados e ensinados em sua escola. Isso causou um problema e os deixou cada vez mais distantes de seus professores. Robert começou a discordar também do seu pai pobre, em termos financeiros, especialmente com uma visão de que um imóvel é o maior investimento de alguém em contrapartida. O pai rico dizia que sua casa é um passivo, mas muitas pessoas ainda acreditam que sua casa é um ativo. Mas Robert ensina que ela é um passivo, porque tira dinheiro do seu bolso. Não só com impostos e despesas, mas porque ela se desvaloriza e você perde a oportunidade. Se o seu dinheiro está todo preso no financiamento do imóvel, isto faz com que você perca o aprendizado advindo da experiência de investir. Isso não significa que você não deve comprar uma boa casa, mas certifique-se
de antes comprar ativos que proverão fluxo de caixa para arcar com o imóvel. Quando existem ativos suficientes para gerar mais renda do que a necessidade para cobrir as despesas, esse saldo deve ser reinvestido em ativos, o que incrementa a coluna de ativos em um balanço patrimonial e produz mais renda. O resultado é que os ricos que compreendem a diferença entre ativos e passivos ficam ainda mais ricos. A classe média fica presa na corrida dos ratos, porque trata sua casa como um ativo, em vez de investir em ativos reais, geradores de renda. Isso também acontece porque seu salário é uma fonte de renda primativa e, portanto, quando ele aumenta, também aumenta os impostos. Muitos investem em fundos múltiplos, pagando um gestor para administrar suas contas, porque não tem tempo ou experiência para fazê-los. Eles pensam que os fundos múltiplos são garantidores e desejam essa segurança, porque seus balanços patrimoniais são desbalanceados, não conseguem tirar proveito das oportunidades, porque estão afundados em dívidas e só têm seu salário fazendo dinheiro entrar. Quer enriquecer? Concentre seus esforços na compra de ativos geradores de renda. Quando aumentar e entender o que é um ativo, reduz os passivos e as despesas. Você avoluntará sua coluna de ativos. Então, como você sabe que é rico? Robert usa a definição. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão, ou se parar de trabalhar hoje, porque quanto tempo poderia sobreviver? Outra maneira de afirmar isso é a riqueza medida pelo fluxo de caixa, gerado pela coluna de ativos em comparação à coluna de despesa. Quando seus ativos gerarem renda suficiente para cobrir as suas despesas, você é abastado, mesmo que ainda não seja rico.